Josué, capítulo 3. A travessia do rio Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas no lugar. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó, enquanto os israelitas atravessavam, pisando terra seca. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que o povo acabou de passar. Josué, capítulo 4. As 12 pedras comemorativas. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca da aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou. Como o Senhor Deus tinha dito a Josué, eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram num acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a arca da aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo.
Os homens das tribos de Ruben, de Gad e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens, preparados para guerrear, marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles os respeitaram, assim como haviam respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão, e disse ao povo de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Jó 22, terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: será que uma pessoa, por mais que sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados, e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você fica com as roupas dos seus patrícios, e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso, agora você está cercado de perigos, e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada, e uma enchente o arrasta. Você quer andar no caminho dos maus? Deus está nas alturas do céu, ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto, mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio, como é que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando ele está passeando pelo céu? Será que você anda nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente como se fossem levados por uma enchente. A Deus eles diziam: deixe-nos em paz, e comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus que encheu de coisas boas as casas dos maus, porém eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem, ao verem que as riquezas dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Faça as pazes com Deus. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua casa, e se o ouro mais precioso não tiver valor para você, e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro. Será a sua prata mais preciosa, ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele os salvará se for inocente e se for correto em tudo o que fizer. Atos 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo,
Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante aqueles dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco, morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor, chamando: Ananias! Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Apronte-se e vá para a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois, ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. E para finalizar o nosso devocional, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos declarar que Tu és grande, que Tu és soberano, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que louvamos ao Teu nome, Deus. Apesar de nós mesmos, apesar das circunstâncias, nós queremos louvar o Teu nome, Te engrandecer por tudo aquilo que já o Senhor já fez por nós. Senhor Deus, que nesta hora o Senhor possa trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor já fez pelas nossas vidas. Seja as coisas passadas, seja as coisas antigas, seja as coisas recentes, que possamos lembrar que o Senhor está conosco todos os dias. Seja nas questões ordinárias, seja nas questões mais difíceis, o Senhor tem feito muito além do que merecemos. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo respirar, obrigado pelo pensar, pelo agir, obrigado pelo pão de cada dia que não nos deixa faltar, obrigado, Senhor Deus, pelo sustento, obrigado pela nossa renda, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, obrigado, Deus, pela oportunidade de vivenciar e poder estar com a nossa família. Obrigado, Deus, porque em todas estas coisas nós cremos que o Senhor tem sido bom para nós. Que possamos, Senhor Deus, sempre ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Retira de nós, Senhor, todo pensamento negativo, toda palavra negativa, todo desejo de murmurar, de reclamar, e que possamos sempre agradecer, crendo que o Senhor está fazendo, está agindo nas nossas vidas, e no momento certo, na hora certa, tudo vai acontecer conforme o Teu querer, a Tua vontade, que é soberana sobre nós. Repreende todo o mal nesta hora, todo tipo, Senhor Deus, de levanta do inimigo contra as nossas vidas, nos guarda, nos coloca no lugar, à sombra das Tuas asas, o centro da Tua presença, Pai, para que possamos estar seguros e confiando que o Senhor está conosco. É assim que nós declaramos, em nome de Jesus. Amém.